Na sexta-feira, Pedro Jeromel foi aos microfones e deu uma entrevista coletiva. Eu não comentei naquele dia por dois motivos. Primeiro que eu tirei um dente, né? Fiz uma cirurgiazinha aqui complicada, que até agora tá um pouco inchado aqui, me recupero, né? Como eu falei no vídeo de ontem. E também porque eu não queria desfocar um pouco do clima já da final, né? O foco ali era outro, mas principalmente por essa questão pessoal. E no sábado, pós-jogo, Denis Abraão foi aos microfones também falar depois de Romildo Bolzan e Roger Machado. Eu, prevendo que eu ia me irritar um pouco com a coletiva de Denis Abraão, e como eu me propus a fazer um vídeo 100% positivo, só elogioso e comemorando o Penta, que foi o vídeo que eu fiz ontem, eu não quis me contaminar. O Roger acabou de falar, eu desliguei a entrevista e gravei o meu vídeo. Só fui ouvir Denis Abraão depois. E agora, como eu deixei essas duas entrevistas passarem batidas, né, agora eu vou fazer até um paralelo, uma comparação entre as duas, né, de Jeromel na sexta e de Denis Abraão no sábado. Gente, para resumir a minha opinião, tá? Pedro Jeromel, Denis Abraão. Desculpa, como eu sempre digo, eu estou me repetindo aqui do Herman, de todo mundo que passa pelo Grêmio, nada contra o Denis, pessoa física, deve ser um cara muito querido, muito legal de fazer um churrasco, um gremistão, sem dúvidas, né, bem intencionado e tal, mas assim, cara, as coisas que... Não é só o Denis, tá? O Denis apenas é mais do mesmo, assim, mas as coisas que rolam no futebol do Grêmio nos últimos anos são inacreditáveis. O amadorismo é inacreditável. O modus operandi, como as coisas se dão num clube do tamanho do Grêmio, que mexe com milhões e milhões de reais por mês, é inacreditável, sabe? E a gente já cansou de citar aqui os episódios, tipo, dispensa o Diego Souza, chega a dizer no rádio que não serve pro Grêmio porque ele tá acima do peso, já era, não rende mais. Dá uma semana, liga pro Diego Souza, Diego, a gente não achou ninguém melhor no mercado, quem sabe tu não quer voltar. Sabe, meu, isso aí é coisa de filme, é coisa de filme de comédia, sabe? Tem assim, o Grêmio tem um somatório de episódios patéticos, de contratações óbvias, daquela coisa que eu sempre digo há tempo, só quem jogou no Grêmio, só quem já fez gol contra o Grêmio, só quem já fez gol contra o Inter, só quem já trabalhou com o atual treinador do Grêmio. É aquele modus operandi limitado, arcaico, medieval e amador, essa é a palavra, sabe? E que é uma batidinha, inclusive, de Denis Abraão. Mas a entrevista coletiva dele foi assim... cara, foi inacreditável porque conseguiu nos irritar, pelo menos eu falo por mim, né? E eu sei que outros gremistas também se irritaram, mas ele conseguiu irritar alguns gremistas no dia, horas depois de um título. Né? Bem ou mal é um título, campeão gaúcho, uma hegemonia consolidada no estado, mesmo que estejamos neste momento ruim, era motivo para comemorar, era um dia para né, ficar feliz, esquecer dos problemas, e aí Denis Abraão vai aos microfones e nos lembra por que estamos onde estamos. Né? Nos lembra do amadorismo que impera no Grêmio. Eu vi muito jornalista aí com meias palavras, com medinho de falar, mas a verdade é que ele estava, sim, bêbado. Ele estava bêbado, velho. O cara vai para a entrevista bêbado e tem imagens dele tomando uma coisinha ou outra. E assim, ó, sinceramente, se alguém olhar a entrevista, tá no YouTube, é só olhar, eu estar aqui alegando que ele estava alcoolizado é até uma defesa a ele, porque se ele não estava, ele tem que ir pro médico, porque assim, sabe, até a expressão facial, o jeito de falar, e assim, mas assim, né, isso é só a ponta do iceberg do amadorismo. Para mim o mais impressionante ali foi ele se vangloriando, assim, de uma forma, tu ouve aquilo, cara, ganhou um mundial, né? O Grêmio acaba de ganhar um mundial interclubes. Ele estava rancoroso com alguns críticos, né? E estava citando pessoas do Grêmio que trabalharam com ele ou trabalharam antes dele, amigos dele do clube, que também eu quero estender esse parabéns, esse agradecimento. E aí ele chegou a dizer uma hora, isso não foi nem na entrevista coletiva que ele deu, se eu não me engano, foi depois do apito final, aquela festa dentro de campo ali e tal, acho que a Rádio Gaúcha foi entrevistá-lo e ele... Não, eu queria estender
também o meu agradecimento e meus parabéns queria reconhecer o trabalho de Paulo Luz e Marcos Hermann, dois caras que me antecederam neste cargo e só Deus sabe o que eles passaram e tudo isso que eles construíram também foi fundamental para chegar onde chegamos e não sei o que. Chegamos onde, cara pálida? Chegamos onde? A gente está enfiado numa Série B, com o Diego Souza no ataque. Os reforços do Grêmio, os novos nomes do Grêmio são Edilson, Ricardinho, daqui a pouco vem o Tassiano. Sabe qual é? Tá comemorando o quê? Tu ganhou de 3-0 do Inter dentro do Beira-Rio. Foi esse o nosso ano. Foi isso que a gente fez até agora. Depois a gente tomou 2 tundas desse Inter horroroso que perdeu pro Globo. Perdeu pro Globo. A gente tomou 2 tundas pro Inter, uma em casa e uma fora, né? Ainda bem que demos essa tunda aí que serviu para nos classificar. E o resto é isso, é eliminado pro Mirassol, é um gauchão que não conseguiu nem ficar em primeiro do grupo, atrás do Ipiranga, do grupo não, da classificação geral, sabe? Ele começou a falar como se tivesse conquistado o mundo, a América, sabe? E meu Deus, e viu quem nos criticava, agora engulam as críticas, sabe? E depois na coletiva começou a falar que os jornalistas não entendem nada de nada, ninguém entende, nem a torcida, nem os jornalistas, porque as pessoas não entendem nada de gestão. Porque ele que entende de gestão, porque ele já teve tantas empresas, já trabalhou... Que gestão é essa, cara? Para começo de conversa tem que entender de futebol. Futebol, sabe? Mercado da bola. Não entende nada, cara. E as movimentações que ele fez ou deixou de fazer nesse período aí, não é só ele, né? Como eu digo, ele só é parte de uma engrenagem amadora que a culpa maior não é dele. Não tô aqui demonizando o Denis Abraão. Só que ele não revolucionou nada, ele não criou nenhuma ruptura, ele não melhorou nada. O modus operandi do Grêmio vinha sendo amador e ele entrou no mesmo fluxo, só falando mais alto, só gritando mais que os outros, só batendo mais na mesa, só abrindo a camiseta para mostrar o cabelo no peito. É a única diferença, é a única diferença. Talvez em alguns aspectos seja até mais amador que seus antecessores. Sabe? Então, assim, é patético um clube do tamanho do Grêmio ver o seu diretor de futebol naquele estadinho, o seu vice-presidente de futebol, melhor dizendo, naquele estadinho, dando uma entrevista, fazendo piadinha sem graça de tiozão do pavê ou para comer e despejando rancor com os críticos e dizendo que ninguém entende nada, dando patada gratuita. Antes também Bom, enfim, não vou ficar aqui também esmiuçando tudo que me incomodou nas falas dele, porque senão vai ser um vídeo muito longo. Mas foi de um amadorismo, assim, cara, assim, tipo, irritante. É um negócio que até não é irritante a palavra, é triste. Eu fiquei triste. Não fiquei com raiva dele, não fiquei querendo socar uma parede, eu fiquei triste, fiquei assim, sem energia, sabe, desapontado, com um pouco de pena dele, um pouco de, putz, esse cara tá no comando do futebol do Grêmio, assim, sabe? Fico com pena de mim também, com pena dele, com pena de todo mundo, assim, cara, é uma tristeza. Em compensação, antes, né? Então, resumindo, quando eu boto o Denis Abraão aqui, não estou dizendo que ele é um lixo, um cara horroroso, não sei. Não, cara, como eu falei, é um baita gremista, bem intencionado, papapá, mas eu boto ele aqui porque dentro do espectro futebol, ele é só um tiozão do boteco mesmo. É o tiozão do pavê para comer. É o tiozão do churrasco que fala que prefere o jogador X ao Y. Ele é isso aqui, cara. E por questões politiqueiras, ele tá lá onde tá, graças ao Romildo. Mas ele é só isso aqui. Na outra ponta, a gente tem Pedro Jeromel, um jogador de Copa do Mundo, um jogador que fez a carreira na Europa, na Alemanha, na Espanha, e volta pro Grêmio para pendurar faixa no peito, para ser o melhor zagueiro do país por alguns anos, para jogar uma Copa do Mundo na Rússia. Pedro Jeromel é outro nível. É outro nível. E a entrevista dele da sexta-feira, que eu falei que eu acabei não comentando, né? Mas primeiro que tu vê o nível, né? Das duas entrevistas, assim, tipo, como as coisas são colocadas, como as coisas são... É diferente. E o Jeromel nem tem que ter essa skill aí, essa habilidade de se comunicar aos microfones. Ele não precisa, ele é um jogador. Um diretor, um vice-presidente do Grêmio já precisa mais. Já faz parte do combo ali de habilidades que talvez o cara tenha que ter o mínimo. O jogador não. E olha a diferença das duas. Tudo bem, a do Denis era depois de um título, ele estava ali extravasando, tem que dar esse desconto, é verdade.
mas igual há uma liturgia do cargo ali naquele momento a ser respeitada. E o Jeromel, e aí eu vou entrar um pouco no Jeromel especificamente, tem algumas pessoas, muita gente aqui concorda com minhas críticas, né? O Grêmio foi rebaixado, gente. Como é que eu não vou criticar o time? Porque tem gente que fica magoadinha que eu critico demais, né? Mas tudo bem. O Grêmio foi rebaixado, é um Grêmio horroroso. Mas beleza, como é que eu não vou criticar, né? Mas o próprio Jeromel critica. O próprio Jeromel critica. Aliás, o Roger Machado, que para mim é o grande nome desse título gaúcho, como eu falei no último vídeo, o Roger fala que o grupo é curto, o Roger fala que precisa de reforços. E a linha do Denis Abraão, até ele fala que vai vir alguém, outro alguém, mas ele sempre deixa mais claro que o grupo é bom, tá pronto. O Romildo dizia antes que foi um acidente, que o grupo é muito bom, mas caiu por um acidente. Né? Ele já tem outra mentalidade. O Jeromel, gente, é por isso que eu digo, eu falo umas coisas aqui e às vezes me chamam de corneteiro. Então chamem o Jeromel de corneteiro. O Jeromel disse explicitamente, de um jeito sutil, de um jeito que, sabendo colocar as palavras, né, dando algumas voltas quando necessário, porque o Jeromel é inteligente, mas o Jeromel disse, no frigir dos ovos, ele disse com todas as letras, que o grupo não tem quantidade, isso o Roger também disse, né? O Roger disse, olha, perguntaram se o grupo era suficiente para a Série B, ele disse, olha, para uma arrancada talvez até sim, vamos ver. Mas para o decorrer do ano, aí já não sei. Como quem diz, é curto, é pequeno, falta gente, né? E o Jeromel foi além, ele deu números, ele falou, saíram 17 jogadores e entraram 5, não tem como vocês nos cobrarem a mesma entrega. Só pela questão matemática, ele chegou a dizer isso, pela questão numérica. O Grêmio está com um time reduzido, um elenco reduzido. O Jeromel reclamou disso da forma sutil de Jeromel reclamar, não é? Ele não ficou reclamando, não ficou colocando um pepino na direção, não ficou, ele não é disso, ele não é assim. Ele sabe se expressar, ele sabe ser sutil, mas ele disse claramente que falta elenco numericamente. E em dado momento, perguntaram alguma coisa para ele sobre o Roger, né, que foi o cara que bem ou mal montou aquele time que veio a ser campeão em 16, já nas mãos do Renato e tudo mais. E eu não me lembro bem qual foi a pergunta e como é que estava sendo a resposta do Jeromel, mas dentro dessa resposta ele fala algo tipo assim, mas aquele time do Roger de 2015, 16 tinha outra qualidade, né? Ele quis dizer assim, ó, também não dá para cobrar que o time do Roger hoje joga aquela bola porque era outro elenco com outra qualidade. Ele não ficou, óbvio que ele não disse esse nosso elenco atual é horrível e aquele era bom. Porque o Jeromel não é bobo, ele é esperto, mas, em outras palavras, de uma forma sutil e educada, Jeromel disse exatamente isso. Não cobrem do Roger aquele futebol que encantou o país em 15, 16, porque o nosso elenco hoje, além de numericamente pequeno, que isso ele deixou extremamente claro, é fraco, tecnicamente. Também é curto em qualidade. O Jeromel disse isso. Então não é mais o Lucas só dizendo que tem que contratar pelo menos uns 2, 3 titulares incontestáveis. O capitão Pedro Jeromel concorda comigo. E aí foi no intervalo de 24 horas, um pouco mais do que isso, né? O meu capitão dando uma entrevista de me orgulhar, de me... Nossa, é isso aí, cara. Falou legal, falou bonito, não sei o quê. E 24 horas depois, um pouco mais, o meu vice de futebol dá aquela entrevista que, meu Deus do céu, é tipo assim, é 8 e é 80, né? Mas enfim, é o que temos, vamos acompanhar aí os próximos dias, os próximos nomes, alguns aí já estão engatilhados, parece, né? Menos mal, mas espero que não sejam os únicos, né? Espero que o Grêmio consiga reforçar ainda mais para esse ano tão delicado e importante de 2022 que é uma meta inadiável, não é um título, ficamos 15 anos em jejum, esse ano vamos ganhar, não ganhamos, vamos ganhar esse ano, não deu, vamos ganhar no próximo. Não. A Série B é inadiável, ficar pelo menos no G4 da Série B não é especular, não é vamos montar um time e ver se vai dar, não, tem que dar, é outro
paradigma, por isso que eu acho que a exigência tem que ser maior e a margem de erro muito menor. Feito, opa, era mais ou menos isso. Falou, abraço.